Oi, pessoal, tudo bem? Então, tem duas aplicações de derivada que eu quero mostrar ao longo do curso, tá? Uma aplicação, eu já dei a dica, né? Vai ser cálculo de pontos extremos, tá? Pontos críticos, que é o que a gente chama daqueles máximos e mínimos, caracterização da função, se ela é crescente em determinado intervalo, decrescente em determinado intervalo, e eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Só que tem uma outra coisa que eu queria explicar, voltando aí um passo para trás. Então, nós falamos sobre limites, tá? E uma das aplicações de derivada, ela tem a ver com limites indeterminados, tá? Então, eu mostrei só em termos de limite indeterminado, eu mostrei limites, né, quando as coisas elas vão para infinito, mas eu não mostrei uma determinada indeterminação, que se eu tenho um limite do tipo, eu tenho aqui uma razão entre duas funções, tá? Quando x tende a A, o limite, né, da razão entre essas duas funções dá 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação, tá? É diferente de dividir um número por zero. 1 dividido por zero não existe. 2 dividido por zero não existe. Mas 0 sobre 0 eu não sei. São duas coisas. É uma coisa muito pequena sobre uma coisa muito pequena, tá? E da mesma maneira, eu posso ter um outro tipo de indeterminação, que é uma coisa muito grande sobre uma coisa muito grande. E aí eu até ensinei uma técnica, né, de como vocês podem fazer isso para polinômios, né? Mas essa regra de L'Hopital que eu vou usar agora, ela não serve só para polinômios, tá? Então, assim, ela serve para qualquer tipo de função, contanto que essas duas funções aqui sejam diferenciáveis, que você possa derivar elas nesse ponto, tá? Bom, tudo bem. Sem entrar em muito detalhe, o que essa regra de L'Hopital diz é o seguinte: se eu tiver um limite, tá? Quando x tende a A da razão de duas funções, e esse limite dá 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, seja mais infinito sobre mais infinito, menos infinito sobre menos infinito, ou menos infinito sobre mais infinito, e etc., né? Todas as combinações aqui de mais e menos. Então, o limite dessa razão de funções f de x sobre g de x, quando x tende a A, é a mesma coisa que o limite da derivada de f de x sobre a derivada de g de x, quando x tende a A, tá? Então, essa é a regra de L'Hopital e ela é muito útil, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente pode aplicar essa regra de L'Hopital para polinômios, tá? Nesse caso, para polinômio primeiro, quando a gente tem um caso dessa razão de polinômios, e primeira coisa que vocês vão fazer, vocês não podem aplicar L'Hopital para qualquer situação, tá? Então, eu vou fazer a conta aqui com vocês. Olha só, é limite quando x tende a 2 dessa função aqui, x ao quadrado mais 4x menos 12 sobre x ao quadrado menos 2x, tá? Bom, ok, quando x tende a 2, primeira coisa que vocês vão ter que fazer é fazer uma continha, tá? Quando x tende a 2, 2 ao quadrado dá 4, tá? Mais 4 vezes 2 dá 8, então aqui eu tenho 4 mais 8, 4 mais 8 dá 12, menos 12, 0. Ok? Então, deu 0 no numerador. Vamos ver quanto dá no denominador, porque se der um número, esse limite vai ser 0 e acabou, tá? Bom, acontece que no denominador, isso dá 2 ao quadrado, que é 4,
menos 2 vezes 2, que é 4. Então, eu tenho 4 menos 4, tá? Então, isso aqui, quando eu fiz a conta, deu uma indeterminação, tá? Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Bom, 0 sobre 0, ok, então eu posso usar L'Hopital. E o que dizia L'Hopital? L'Hopital dizia que o limite dessa razão de funções quando x tende a A, né, se ele for 0 sobre 0, que é esse caso, ele é a mesma coisa que o limite das derivadas, tá? Tanto no numerador quanto no denominador, quando x tende a A, tá? Então, eu vou utilizar isso. Então, eu vou dizer que esse limite, quando x tende a 2, dessa função, que é x ao quadrado mais 4x menos 12, dividido por x ao quadrado menos 2x, isso é a mesma coisa que o limite, quando x tende a 2, da derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Ok, quanto dá a derivada do numerador? Bom, isso aqui é um polinômio, né? Então, nós temos aqui um conjunto de potências, né? Eu vou usar, então, a regra da potência aqui. Então, aqui em cima, regra da potência ou regra do tombo, vai cair esse 2, então vai ficar, eu vou derivar em cima e embaixo, tá? No numerador e no denominador. Então, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a 2, de 2x, ok? Mais 4, tá? E aqui embaixo, 2x, derivada de x ao quadrado menos 2, 2x menos 2, tá? Ok, o que eu faço agora? Eu substituo essa função para x igual a 2, tá? Se ela continuar dando 0 sobre 0, o que eu faço? Eu faço de novo esse processo de derivar novamente, derivar no numerador e derivar no denominador. Vamos ver quanto vai dar. Em cima, tá? Vou substituir 2 vezes 2, 4, mais 4, 8. Então, já não deu um problema aqui no numerador, então eu já sei que eu vou parar minha conta por aí, tá? Assim que eu fizer essa substituição. Embaixo, tá dando o quê? Tá dando 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, isso aqui deu 4 mais 4, 8, tá? 4 menos 2 é 2, tá? Então, isso aqui deu 4. 8 dividido por 2, 4. E esse é o valor do limite, tá? Então, eu só queria chamar a atenção também, que é o seguinte, nós não estamos calculando, nós estamos aplicando as derivadas, né, para resolver limites. Não confundam isso com a derivada dessa função. A derivada dessa função tem uma regra que nós vamos aprender mais para frente, chama regra do quociente, para calcular derivadas de funções racionais, tá bem? De razão de funções. Só que não é o caso agora, tá? Agora a gente está calculando o limite dessas funções.